Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores, da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a nossa associação de dirigentes cristãos de empresas. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, hoje tendo a satisfação em receber em nosso estúdio Gustavo Gijo. Seja muito bem-vindo, Gijo. Muito obrigado, Elmair. É uma honra estar aqui nos estúdios da Catedral FM, fazendo esse bate-papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Bem interessante, e poder falar um pouco da minha história e da nossa recente história também, né? Gijo, o nosso programa Conexão com Valores, ele diz respeito às conexões sociais, pessoais que nos permitem chegarmos até aqui desempenhando a nossa atuação junto à sociedade civil e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna, que também colaboram com esse movimento. E o convite que eu te faço é que você possa contar um pouco para o público ouvinte, um pouco da história do jovem Gustavo, a sua infância ali em São Cristóvão, depois em Laranjeiras, esse amor que a partir daí você tem em relação ao nosso querido Fluminense Futebol Clube, e também esse seu desempenho como um dos designers mais sofisticados na representatividade das cenas e da história do Fluminense. Bom, gostei dos mais sofisticados, mas nasci aqui no Rio de Janeiro, não tenho sotaque de carioca, mas eu nasci aqui no Rio de Janeiro, 1970, nasci em São Cristóvão. Não morei em São Cristóvão, morei em Laranjeiras, aí vim direto para Laranjeiras. Só que os meus pais, eu brincava no clube, no Fluminense, ali no Parque Guinle também, Laranjeiras, mas meu pai sempre me levava para Quinta Boa Vista. Então assim, muito da minha infância foi na Quinta Boa Vista, foi na região ali de São Cristóvão, tal, brincando nessas regiões, no aterro do Flamengo, tal, mas era basicamente em Laranjeiras que eu cresci ali. Depois eu fui morar em Juiz de Fora. Com 5 anos eu fui morar em Juiz de Fora, e lá eu comecei a estudar no Colégio Jesuítas. Em Juiz de Fora você tem a torcida, era muito grande pelos times do Rio. Sim, Juiz de Fora tem essa pega com o Rio de Janeiro, né? Raramente você tinha um torcedor do Cruzeiro ou do Atlético. Então era muito torcida do Rio. E lá eu comecei a gostar mais do Fluminense. Eu tenho um primo que é meu parceiro de Maracanã, Rogério, e a gente, quando eu vinha pro Rio, a gente ia muito nos jogos do Fluminense e tal, e aí começou o amor ao time. O amor ao time mesmo começou assim em 83. Tava sentado no sofá e tal, quando eu vi o Assis Washington chegando pro Fluminense. Ali sim começou, eu falei assim, pô, serei tricolor. E tá definido, já era. Meu pai era tricolor e tal, e ali eu defini, serei tricolor e vou nesse caminho. E por aí foi e tal, em Juiz de Fora esse tempo todo. Quando eu voltei pro Rio, eu comecei a estudar desenho industrial. E ali que começou a pegada do desenho. Comecei os rabiscos e tal, já desenhava brincando assim no colégio e tudo mais. E ali começou a pegada do desenho, um desenho mais apurado, mais trabalhado. E com o tempo fui fazendo isso. E fui, depois da faculdade, fui fazendo outros trabalhos também. Trabalhei em publicidade durante 12 anos. E ali eu fui apurando mais esse traço. Esse traço do vazado que eu faço, tal, com as cores do Fluminense, do Rio de Janeiro também. Eu tenho vários trabalhos do Fluminense e do Rio de Janeiro. São meus dois amores. Tirando da minha mulher e das meus filhos. Mas aqui eu fui apurando meu traço e fui afinando mais isso para chegar num ponto que eu acho que hoje é a minha excelência, pelo menos. Então assim, eu acho que o caminho foi esse que eu trilhei aqui. Sim, você tem um traço interessantíssimo, porque a gente consegue assimilar ali a realidade do que você representa por Gestalt, porque você trabalha com esse aspecto do vazado. E é um processo cerebral interessante porque ele é atípico. Conta um pouco pra gente sobre esse seu olhar, como é que ele rola para você reproduzir
uma coisa que a gente percebe que não, que é sempre pelo um negativo da fotografia. Isso, exatamente. O grande barato desse meu trabalho, principalmente dos jogadores, é que eu não reproduzo, eu não faço eles. Eu faço o que está em volta e utilizo as cores do Fluminense. Então assim, você não tem rosto. E a torcida não precisa ver o rosto. Que a torcida vai olhar aquela montagem de cores ali e vai falar assim, pô, esse aqui é o Assis, esse é o Washington, esse é o Ézio, esse é o Renato Gaúcho no gol de barriga. A torcida já vê aquilo. Alguns já vão dar de cara. Outros vão falar assim, peraí, deixa eu ver tal, mas isso aqui é o fulano de tal. Então assim, eles já reconhecem aquilo. Você não precisa ter a figura dele, não precisa escrever o nome do jogador. O torcedor já vai olhar aquilo e já vai arrepiar. Pô, esse aqui é o momento do gol. Ah, esse aqui fez história. Então esse aqui é o Castilho. Ah, tá sem um dedo. Sabe, tem umas histórias assim. Tem os detalhes, Tem uns detalhes assim que eu me apego muito a isso. Principalmente quando eu vou fazer os desenhos assim, que o jogador tem um tipo de cabelo diferente, o cabelo escorrido, o cabelo cacheado. Eu tenho que fazer isso. Porque isso é o que a torcida fala assim, pô, aquele jogador tem um cabelo, tem uma faixa na cabeça. Então tem que colocar esses detalhes que engrandecem todo o trabalho. Sim. Sem eu precisar colocar a cara do jogador. Sim, é interessantíssimo. E de tão interessante, Gigi, você já vai realizando exposições. Você anteriormente fez uma mostra na Alerj. Esse ano, através do nosso amigo deputado Cláudio Caiado, tentamos uma agenda lá na Alerj, mas entendemos que seria mais interessante fazer essa exposição no saguão da Câmara Municipal, porque a Casa de Leis do Povo Carioca tem uma posição estratégica ali na Cinelândia, e com apoio da Confraria dos Devotos Tricolores, isso vai acontecer daqui a poucas semanas. Conta pra gente aí um pouco dessa produção, dessa exposição, e faz um convite aí para que os tricolores e os cariocas em geral possam ir lá visitar a sua exposição. Então, a Confraria dos Devotos Tricolores, pela sua presença, ela me fez um convite. Eu conheci vocês, né? Sim. Fui numa reunião com vocês, conheci vocês e me convidaram a fazer a exposição do Fluminense, que eu já tinha feito na Alerj. Obviamente eu falei assim, claro, vamos lá. E a posição da Câmara dos Vereadores, onde vai ser a exposição a partir do dia 8, agora do próximo mês, quinta-feira, daqui a 2 quintas-feiras. Quinta-feira, dia 8 de maio, às 18 horas, vai ser a inauguração pelo presidente da Câmara, o tricolor Carlos Caiado. Isso. A localização é maravilhosa, que é na Cinelândia, então assim, é um lugar, dia de semana, é um lugar fácil das pessoas chegarem, é perto do metrô, e quem puder ir, quem for tricolor, eu acho que tem que ver para poder entender como é que é o meu coração pelo Fluminense. E quem não vai gostar das artes como se fossem umas peças de design. Então assim, é bem interessante o trabalho feito, o trabalho que eu estou tentando mostrar lá. Tem uma outra vertente que é muito interessante, que é o seguinte: as pessoas que conhecem meu trabalho já me mandavam fotos. Eu tenho uma foto da minha filha no Maracanã com o namorado, com minha mulher e tudo mais. Você faz esse traço também, do jeito que você está fazendo? Eu falei, faço. Então assim, vão ter ilustrações de torcedores lá. É a primeira vez que eu vou fazer a exposição com ilustração dos torcedores. Então vai ser uma coisa mais humanizada, mais próxima da torcida. Então vai ser muito interessante. Tem torcedor que está me mandando foto até agora, assim, pô, dá tempo de colocar na exposição? Eu falei assim, não dá, com certeza, vamos lá fazer. Mas vai ser uma exposição bem bonita, bem trabalhada, bem organizadinha ali. Eu estou organizando por equipes. Então assim, você tem a história do Fluminense, você tem os anos 70, a máquina, você tem o tricampeonato, você tem 95, que foi uma década difícil, mas você tem heróis ali, Renato Gaúcho, Ézio, Magno Alves. Aí você passa para 2008 na Libertadores, que nós perdemos, mas nós construímos heróis ali, muito importante. E de 2008 foi muito importante acontecer aquilo em 2008 para que a gente pudesse ganhar em 2023 e dar mais valor a isso. E o pessoal de 2023 da Libertadores está
num canto separado lá também, que vai ser muito interessante. E também os trabalhos que fazem alusão a Nossa Senhora da Glória e São João Paulo II, que são o padroeiro, o copadroeiro do nosso Fluminense e também da nossa confraria dos devotos tricolores de Nossa Senhora da Glória e São João Paulo II. Gijo, a gente, ao começar a colaborar no compartilhamento do convite para essa exposição, nós já temos adesões de pessoas que atuam dentro do Fluminense atualmente, de atletas que já passaram pelo clube também, o Museu da Pelada, que agrega diversos expoentes aí da história do Fluminense, também já confirmou a participação lá no dia 8. Ilustra pra gente aí, pro público ouvinte, outros jogadores ou pessoas que estão retratadas na exposição. Bom, quer ver? Vamos colocar a parte histórica aqui. Na exposição eu tenho o Oswaldo, que pouco tricolor conhece, mas é o maior campeão da história do Campeonato Carioca, desde a época do amadorismo até agora. Ele ganhou 8 campeonatos, se eu não me engano. Você tem o Castilho, você tem o Orlando Pingo de Ouro, Pinheiro, Tele Santana, aí você passa para Rivelino, Doval, Altair, Escurinho, você passa por Assis Washington, já é figurinha carimbada, Assis Washington, Romerito, você vai ter o Tato, você vai ter o Branco, Renato Gaúcho, como eu já falei, o Magno Alves, o Ézio, o Marcão, que hoje é da comissão técnica do Fluminense. Aí você passa para Thiago Neves, Thiago Silva, o Washington Coração Valente, Conca, e por aí vai. Você vai ter mais Marcelo, Felipe Melo, Fábio, Cano, Diniz, você vai ter também, e terminando com o JK. Que beleza. A escalação foi difícil, foi pior que Copa do Mundo. Sim, e faz uma evolução histórica do clube, né? Sim, sim. Tem um aspecto de unidade. E olha só, se algum ex-jogador for, vai ser muito bem recebido, e eu vou pedir desculpa se não tiver ilustração, porque assim, é difícil eu arranjar uma imagem boa que eu consiga retratar, então eu fico na busca sempre, eu fico olhando revistas antigas para procurar imagem, frame de jogada de futebol e tal, e tudo isso eu vou trabalhando. Eu tenho vários jogadores em casa que eu não terminei ainda porque eu não consigo achar um ângulo melhor para fazer isso, mas assim, é do fundo do coração que assim, na primeira chance eu vou conseguir retratar todos eles. E mais só um detalhe rapidinho, quando falo de São João Paulo II, essa é a medalhinha que eu levo em todo jogo do Fluminense, ó, até com barbantinho, uma coisa que eu comprei em Roma quando eu fiz uma exposição do Rio de Janeiro. Aí eu tenho minha medalhinha de São João Paulo II, que vai sempre comigo. A bênção João de Deus. Gijo, você já teve participação colaborando aqui no sistema de comunicação da Arquidiocese como designer da Web TV Redentor e também lá do Cristo Redentor. E dentro da Arquidiocese nós temos diversos sacerdotes tricolores, o Padre Omar, que colabora na gestão aqui da comunicação da Arquidiocese, inclusive. Temos 4 bispos diocesanos aí pelo estado do Rio de Janeiro: Dom Joel em Petrópolis, Dom Gilson em Nova Iguaçu, Dom Nelson em Valença e Dom Tarcísio em Duque de Caxias. Ao vivo, estenda aí o convite para que todos possam estar lá partícipes, dando uma bênção pelo êxito aí dessa exposição dos apaixonados pelo Fluminense na Câmara Municipal. Olha só, o convite vai para todo mundo, todos os cônegos, padres, os bispos, arcebispos. Padre Omar é figura que não pode faltar. Vou contar a história do Padre Omar depois, mas isso vai ser só aqui em off, ele na torcida do Fluminense. Mas assim, eu espero que todo mundo compareça, porque todo mundo vai gostar muito da exposição.
A exposição vai marcar muito, vai ser muito emocionante as pessoas verem as imagens e relembrar momentos importantes da torcida, e até quem presenciou os lances ali na arquibancada vai ser bem marcante, vai ser bem interessante. Que ótimo, Gijo. A nossa Uniapac DCE Rio, há 63 anos aqui no estado do Rio de Janeiro, fazendo essas aproximações que permitam o bem comum, a satisfação, as aspirações. Te convidaria que você externasse ao público o seu olhar sobre a nossa atuação e também um convite ao seu network, seus amigos, aos tricolores, que possam dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, @ADCRio, o nosso Facebook, ADCRJ, todos esses programas Conexão com Valores também no YouTube. Fique à vontade. Eu faço um convite aqui para que todo mundo possa conhecer a DCE Rio, para ver o trabalho feito. É um trabalho de network muito importante relacionado ao trabalho, aos cristãos, aos católicos também, e está me ajudando muito. Você vê que assim, é um projeto tão grande, tão bem elaborado, que ele está me ajudando a fazer essa exposição. Então, assim, dê uma olhada lá, até no Instagram, Facebook e no YouTube. Dá uma olhadinha lá e conheça mais sobre isso. E quem faz parte da DCE Rio, compareça também à exposição, vocês vão gostar. Isso aí, próximo dia 8 de maio, às 18 horas, no saguão do Palácio Pedro Ernesto, que cedia a nossa Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Conexão com Valores, sempre aos sábados, às 17 horas. Até a próxima, Gijo. Muito obrigado por sua disponibilidade em estar aqui conosco. Valeu, eu que agradeço. E um grande abraço a todo mundo e saudações tricolores. Isso aí, saudações tricolores.